Bom dia a todos. A ideia é apresentar para os alunos do Porfírio, primeiro ano, um jeito de responder questões de Enem. Uma primeira coisa que é importante colocar, que uma coisa é o que os examinadores cobram de nós quanto ao conteúdo. Outra coisa é o que a gente precisa para viver a nossa vida prática, né? São duas coisas distintas que podem ter relação e podem ser a mesma em algumas situações, mas pode não ter em outras situações. Então, eu vou pedir sempre para que vocês fiquem atentos a essas 5 etapas. Então, a primeira etapa é identificar a pergunta da questão e, em conjunto a isso, identificar a principal palavra ou as principais palavras. No segundo momento, que é o C, identificar o que o enunciado diz acerca da pergunta. E por fim, aliás, D, antes disso, a gente identificar as palavras que a gente não conhece. E por fim, em cada uma das alternativas, dizer o que é correto e o que é errado a partir do que foi feito anteriormente. É importante no sexto momento, que eu não destaquei aqui, mas é importante a gente ir fixando qual o conteúdo daquele assunto que costuma ser cobrado nos exames, né? Então eu vou ler com vocês aqui a questão da FGV de 2012. Então, após os primeiros contatos, particularmente violentos com a África Negra, os portugueses viram-se obrigados a mudar de política, diante da firme resistência das populações costeiras. Assim, empenharam-se particularmente em ganhar a confiança dos soberanos locais. Os reis de Portugal enviaram numerosas missões diplomáticas a seus homólogos na África Ocidental. Assim, entre 1881 e 1495, Dom João II de Portugal enviou embaixadas ao rei do Futa, ao Coi do Tumbuntu e ao Mansa do Mari. Duas missões diplomáticas foram enviadas ao Mali, mostrando a importância que o soberano português atribuía a esse país. A primeira partiu para a Gâmbia, e a segunda partiu para Elmina. O Mansa que elas recebeu era filho do Mansa Yuli, e o neto do Mansa. Bom, esse texto está na História Geral da África. Então a pergunta é: no contexto apresentado, o Império Português mudou a sua estratégia política, pois tem duas palavras aqui muito importantes e que vão indicar o que o examinador quer que você responda. Então a primeira palavra é mudou, né? Então ele quer saber o que mudou da estratégia do Império Português. Então esse império estava adotando uma postura e de repente adotou outra. E outra é, pois, né? Qual o motivo que o Império Português mudou a sua estratégia política? Se a gente for ao texto, a gente vai ver que o que ele está dizendo ali, na primeira frase, é que os portugueses encontraram resistência. Então, inicialmente, os portugueses estabeleceram uma relação de violência, de guerra. E aí, no segundo momento, essa relação passou a ser diplomática. Então, a mudança é da guerra para a diplomacia, da ação violenta para a negociação, para o contato a partir da negociação. Qual o motivo dessa mudança, né? O motivo dessa mudança foi que o Império Português encontrou um povo que desconhecia o uso da moeda na prática comercial? Não, né? O texto não fala nada sobre o uso de moeda que tenha provocado essa mudança. B. Descobriu tribos que não passaram pelas etapas do desenvolvimento histórico, como o feudalismo? Não, né? Essa teoria ela é europeia, ela não vale para outros povos, né? Feudalismo são feudos autossuficientes, né? E aqui na África, pelo menos do jeito que o texto aponta, a gente tem reinos, né? E também tem a questão do desenvolvimento histórico da teoria histórica europeia, né? Que primeiro vem o feudalismo, depois esses feudalismos se juntam em reinos e depois formam o Estado, né? Essa teoria vale para a Europa, não vale para outros lugares.
C. Reconheceu a presença de um Estado marcado por sólidas estruturas políticas. Vejam, essa aqui é a mais correta, mas há um problema aqui, há um erro conceitual, né? Porque o texto fala de reinos, não fala de Estado. Estado é um conceito que vai surgir vai surgir nessa época, né? Século XV, século XVI, né? Em especial na Portugal e na Espanha, né? Mas colocá-lo na África me parece ser um problema conceitual. D. Identificou a tendência africana em refutar todas as influências externas ao continente. Refutar significa se contrapor, né? E o texto diz que na África não houve contraposição em relação à negociação, né? Houve contraposição em relação à ação violenta, né? Então a D também está equivocada. A C é a mais correta, mas tem esse problema em relação ao conceito Estado. Acho que é importante a gente identificar qual a resposta esperada de nós, né? E aí eu sugiro aqui para aqueles que quiserem ir se aprofundando e ir anotando, que anotem o site da Conveste. Nesse site, a Unicamp prepara os seus vestibulares e prepara a correção desses vestibulares. E aí, nessa correção, elas dão importantes dicas para nós de como que a gente pode proceder nesse tipo de questão. Acho que é importante lembrar sempre que, às vezes, o examinador comete equívocos. Então, é importante a gente tentar entender qual que é a expectativa dele em relação à nossa prova.